Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um dia da nossa escola Secop. Hoje o nosso assunto é anamnese. Anamnese, embora a palavra é diferente, é uma palavra bonita, nada mais é, né, do que ouvir, 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 coletar dados. Eu gosto muito dessa imagem que eu coloquei aí agora, que é o seguinte: dois ouvidos bem grandes e uma boca bem pequena, porque na anamnese eu preciso coletar dados. Eu ouço, observo, induzo uma resposta às vezes, ou cavo uma resposta. Pegando a segunda informação, a gente vai prosseguindo no processo de anamnese, buscando achar as necessidades do nosso cliente. Por que a anamnese ótica é tão importante? Porque muitas vezes acontece, por exemplo, a venda de um multifocal caríssimo por uma pessoa que não vai dar certo usar multifocal. Vamos supor que a pessoa tem aquelas motos de corrida de grande potência. Aquela moto para uso de multifocal não é muito funcional, o multifocal no passeio com ela, porque a pessoa anda na moto esportiva inclinada, pescoço levantado. Dessa forma, nessa postura que ele fez, né, deitou e inclinou, não vai funcionar o multifocal para usar na moto. Então, olha só, de repente a pessoa tem dinheiro, vai pagar 12 mil, 20 mil reais no multifocal, só que para ela não vai funcionar utilizar aquelas lentes. Olha como é importante a anamnese. Entender o para quê e o porquê. Dentro da nossa mãe ótica, nós temos hoje praticamente 4 funções básicas, né? Temos lá o balconista, uma função mais antiga, o vendedor, que é a sua evolução, o consultor, que é a função hoje mais moderna, mais falada, mais almejada por todos, né? E o técnico em ótica, profissional obrigatório dentro da loja. Quero falar um pouquinho do balconista. O balconista nada mais era do que um prático. Por quê? Ele pegava as informações daquele mais velho, do seu veterano, polia as informações, achava modos e métodos de utilizar aquelas informações, e então ele realizava as vendas, ele realizava os negócios, né? Ele mostrava os produtos, tirava as dúvidas de quem era mais veterano. Gente, me perdoa um minutinho só, por favor. Sim? Só às 10 horas. Eu estou em gravação de aula agora. Tá? O horário dele é 10h20. Pede para guardar um pouquinho. Obrigado. Me perdoem, gente. Voltando então. Então, o nosso balconista, ele era uma pessoa mais velha de profissão que realizava a demonstração dos produtos, né? Que ele tinha aprendido com o mais velho, só que ele não se preocupava tanto com a questão da aplicabilidade, do para que usar. O que ele queria era solucionar um problema imediato. Seu problema é para longe, seu problema é para perto, você tem a receita do oftalmologista e aqui está a sua solução. Muitas vezes ele não conhece material das armações, não conhece material das lentes, não conhece tecnologia, e ele vai demonstrando aqueles produtos, então, para o cliente, né? Pega no balcão, mostra para o cliente, faz a venda, pega o talão e tira o pedido. A evolução do balconista é o nosso vendedor. O vendedor, ele já é uma categoria diferente. Por quê? A empresa que ele trabalha, muitas vezes, oferta, né, treinamento para ele, para como vender. A empresa oferta para ele treinamento até muitas vezes de argumentação, né? Ele vai ter sempre, lógico, naquela loja você tem um mais experiente que está ajudando ele, só que nós temos aí um problema sério no vendedor, que é a cobrança de meta. Então, o vendedor, ele é tão cobrado para bater as suas metas, tão cobrado para atingir faturamento, que muitas vezes ele deixa a consultoria de lado. Ele se importa mais pelo valor agregado da venda ou pelo valor da venda do que em si por chegar na solução, os dois orelhões em relação à boca. Ele vai ser induzido a fazer os cursos de especialização, cursos de apoio, para que ele se torne um melhor produtor de números para a empresa. E aí surge o nosso consultor, gente. O consultor não, o consultor ele vai ser treinado, ele não vai ser doutrinado, o consultor ele não vai ser sofrer uma lavagem cerebral
para fazer vender isso, aquilo, aquele outro, para almejando apenas números, né? O consultor, então, ele vai ser treinado a conhecer material da armação, material da lente, tecnologia, forma de montagem, o que é melhor para cá, o que é melhor para lá, para que ele tenha capacidade de avaliar naquela pessoa que está ali, naquele ser, qual é a necessidade dele. E ofertar para aquele nosso paciente a melhor solução possível. Porque muitas vezes, o que acaba acontecendo? Se você oferta a solução errada, você acaba com a venda, você não tem fidelização, você não tem, por consequência, indicação. Nós sabemos que os clientes indicam, o boca a boca, ele é muito mais funcional do que o marketing de massa. Quando você tem indicação do primo que falou para o sobrinho, da avó que falou para o filho, você sempre tem um fluxo orgânico sem custo, né? Eu brinco sem custo de investimento direto. Entretanto, para você manter uma qualidade, para gerar essa indicação orgânica, é algo extremamente complexo, que você tem que ter um serviço muito bom, né? Mas o consultor óptico, ele busca isso, ele busca fidelizar, ele busca fazer o pós-venda, ele busca atingir aquilo que o cliente almeja, né? A solução que ele almeja. Agora, o duro é que em ótica, a gente ouve muito isso, né? O produto não é tateável. A gente não consegue saber exatamente o que é o produto antes de colocá-lo no rosto, né? E só para passar pelo nosso técnico em ótica, o técnico ótico ele é o responsável técnico da loja. É aquele que cuida da empresa, é aquele que cuida da questão legal, técnica, né? Então, ele vai estar ali dentro da loja não para atender diretamente o nosso cliente, não é essa a função dele, mas a função dele é fazer funcionar, é cuidar, entendendo de toda a legislação, como deve funcionar o estabelecimento, aos moldes que a gente tem aí nas farmácias e outras profissões, né? Só que ele tem que ter a solução na cabeça para os problemas, porque toda a equipe dele, ela vai ter aquela equipe, as dúvidas, os problemas, e vai levar para ele tem que ser a palavra final, ele tem que resolver o problema, né? Portanto, ele deve estar no estabelecimento do início ao fim do dia, tá? E o que é a anamnese? Bom, a anamnese é ouvir o cliente, achar as necessidades e as suas dificuldades, certo? E a gente vai procurar naquele cliente que está na sua frente conversando com você, problemas que nem mesmo ele sabe que tem. Acreditem, nem mesmo o cliente sabe que ele tem aquela necessidade, que ele tem aquele problema. Mas você vai buscar achá-las. Por quê? Você vai ofertar soluções para os problemas mais escondidos que aquele cliente está trazendo ali. Muitas vezes a gente promove solução individualizada que nem mesmo aquele usuário sabe que poderia existir. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem uma situação, e eu vou começar uns casos clínicos daqui a pouco, uns casos de ótica. A gente tem uma situação de cliente que fala assim que não sabe que pode colorir a lente do óculos. Olha que coisa interessante. O cliente trabalha na rua, de repente é vendedor de bebida, cigarro, ele visita vários estabelecimentos, trabalha com uma empresa aí visitando mercados, então ele passa mais tempo, às vezes, no deslocamento, no sol, do que dentro do ambiente fechado. E ele não sabe, por exemplo, que ele pode fazer um óculos de sol, uma lente com grau, que você vai e faz a coloração. Lembrando que, dependendo do material, nós temos que obrigatoriamente colocar um tratamento ultravioleta ali também, né? Dependendo do material e da coloração que vai ser utilizada, o óculos não vai ofertar 100% de proteção. Ah, Rodrigo, mas então, para esse cliente a gente podia vender o famoso fotossensível, né? O fotocrômico, ou as marcas que aí todas têm. Só tem um problema, gente. Lembra que ele trabalha para uma empresa, ele se desloca com o veículo da empresa para cima e para baixo, e esse veículo tem proteção ultravioleta nos vidros. Então, ele não vai escurecer tanto quanto deveria para dar o conforto no seu dia a dia. Na rua, tudo bem, é uma solução, mas dentro do carro, não. E eu vou dizer novamente, se eu ouço a necessidade do cliente, eu posso ofertar essa solução. Olha, dentro do carro teu óculos não escurece tanto? Legal, vamos fazer então um fotocrômico. Ou em vez do fotocrômico, vamos fazer um colorido graduado. E o cliente não sabe que isso é possível fazer, tá certo? Lembrando sempre que, para colorir lentes, eu preciso de uma lente própria, né? Nós não podemos pegar nenhuma lente com tratamento pronta que ela não vai aderir coloração.
Isso é um exemplo que eu estou dando do nosso vendedor aí que trabalha na rua, né? Eu vou trazer alguns casos aqui para a gente conversar. Então, por exemplo, você tem aí, eu criei um caso que não é muito anormal, da Manuela. Manuela, ela apresenta para a gente essa situação. 46 anos, ela tem mais 2 e mais 1,75, né? Olho direito e olho esquerdo, com adição de 1,25. E ela fala para você que ela trabalha com costura. Então, ela tem mais 2 no olho direito, mais 1,75 no esquerdo, e para perto ela tem uma adição de 1,25. Muitas vezes, e isso é normal durante o procedimento de anamnese, a pessoa fala, não, então você precisa, olha, porque mais 2 com 1,25 já dá 3,25, é um grau bastante alto, né? 3,25 no olho, no outro olho vai dar ali 3, né? A pessoa não consegue uma boa visão. Então você vai precisar do multifocal, porque para costurar você precisa ter uma visão de perto muito boa, seu grau é alto. Aí durante o processo de anamnese, o que a gente precisa cavar aí nessa Manuela que falou que é costureira? Que tipo de costureira que a Manuela é? Olha como é importante a anamnese. Porque a Manuela pode ser uma estilista. Ela falou que é uma costureira, mas é uma estilista. É aquela que arruma o manequim, faz o ajuste de pé, desenha o molde, recorta, depois vai para a máquina. Mas a gente pode também ter uma Manuela que trabalha única e exclusivamente no fechamento de peça, fazendo uma costura reta. Ou uma Manuela que trabalha, ela fala que é costureira, mas ela trabalha só fazendo o corte de peças na bancada, porque o corte de peças na bancada é feito a 50, 60 centímetros. Ao passo que, dependendo da máquina que ela utiliza para costurar, ela fica a 30, 40 centímetros. E se ela tem a primeira função que eu falei como costureira, que faz de tudo, ela precisa de visão em todas as situações. Por que eu estou entrando nessa seara de discutir qual é a função da Manuela? Porque muitas vezes a gente pergunta qual é a profissão e não pergunta o que você faz. Porque nós vamos ver para frente, ainda tem outras situações. Ah, eu sou costureira. Olha aí, eu já peguei 3 costureiras diferentes. Se eu vou trabalhar naquela máquina, se eu não me engano chama-se galoneira, né? Máquinas industriais ali, você trabalha muito mais perto. O banquinho é mais baixo, a pessoa trabalha muito mais perto para evitar algum tipo de tendinite, por exemplo, né? E nessa situação, que a pessoa trabalha mais pertinho, ela não vai funcionar muito bem o multifocal, porque ela tem que ficar com o rosto inclinado o tempo todo. Nesse caso, que tal ofertar para ela um óculos só para perto para trabalhar? Na outra situação da pessoa que trabalha na mesa, cortando molde, imaginem que quando ela está com o seu multifocal de rosto abaixado, ela começa a ver o molde reto numa posição e depois ele faz uma curva por causa das aberrações do multifocal. Essa pessoa se daria muito melhor com óculos meia distância e perto, ou até mesmo com óculos calculado para os 60 centímetros do corte ali para ela. Ela não veria torto, né? Eu já vi muitas costureiras falarem assim, até costureiras que fazem costura reta, falam assim, nossa, parece que os pontos estão tortos. Eu acho que eu estou costurando torto, né? Ou eu acho que eu estou cortando torto o tecido. Então, eu preciso entender a necessidade da pessoa. E para isso eu preciso entender as profissões, né? Porque muitas vezes a pessoa chega para você e fala, eu sou eletricista. Que tipo de eletricista? Aquele que sobe no telhado, entra no forro, ou aquele eletricista que arruma painel de máquina a 50 centímetros o dia inteiro trabalhando aqui? E aí com o multifocal ele vai ter dor no pescoço, que ele vai ficar com o pescoço elevado o tempo todo. Você é o eletricista, aquele que trabalha na bancada o tempo todo aqui, ó, mexendo com celular, mexendo com microeletrônica. Então, de novo, eu tenho a profissão, mas eu tenho que entender na anamnese o para quê, qual é a ocupação, qual é a sua função. Aí, então, nós vamos entender o que é melhor para aquele cliente, para aquele paciente. Isso é anamnese. Veja, quando eu falei lá no começo, ouvir atentamente, buscando necessidades que nem mesmo a pessoa sabe ter, na ótica a gente vende um produto não tateável. Por que eu digo um produto não tateável? Porque qualidade de visão e visão não dá para medir, não dá para a gente sentir, não dá para a gente tocar. Não é igual comprar uma roupa de seda, um lençol de algodão, não é igual pegar um alimento que você vê a textura, vê o sabor. Na ótica nós trabalhamos com algo que é, queira ou não, fictício, né? Ah, qual é a diferença da lente da marca A, B, C, D? Qual a diferença do material A, B, C, D? A argumentação de venda, né, doutrinada, geralmente em cursos, esse material tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, esse material tem isso, tem isso, tem isso. Ok, mas isso não é tateável.
Então, para que eu possa ofertar para o cliente, porque o que acaba acontecendo durante o processo de venda é que muitas vezes o cliente vem com um monte de perguntas, já passou em outras lojas, né? E aí ele entra lá na sua loja Zoom e faz a pergunta para você, olha, eu já estou vendo o multifocal, mas eu quero aquele com campo desse tamanho, eu quero para isso. Senta aqui, vamos conversar. O que o senhor faz da vida? Me descreve sua rotina. Porque você pode descobrir, às vezes, que a pessoa tem outras aplicações para sua visão, como eu falei, não é tateável. Então, você vai achar outras aplicações em que você vai ofertar outras soluções para resolver o problema dele. Então, nós falamos da Manuela, agora nós vamos para um segundo paciente. Vamos pegar aqui o seu João. Seu João, ele tem 47 anos e ele é enfermeiro. Seu João tem uma miopia, que ele já carrega desde a adolescência, né, de -1 e -1,25, e para perto ele tem 1. Aí a pessoa fala assim, é melhor tirar o óculos para ver para perto. Por quê? Com 47 anos a adição de 1, quando ele tira o óculos, ele vê muito melhor para perto. -1 mais 1 dá 0. Então, sem óculos, ele está emétrope, ele está enxergando perfeito. Com óculos, está atrapalhando a vida dele. Bom, sabemos uma coisa, seu João tem 47 anos e sem óculos é melhor para perto, só que ele é enfermeiro. Agora, olha o nosso problema. Se ele é enfermeiro, ele faz medicação, ele usa luva de procedimento, ele não pode ficar pondo e tirando óculos. Porque, veja, quando ele vai pegar o carrinho, chegar no quarto, para fazer um procedimento ou no ambulatório, ele está andando no espaço. Sem o seu óculos de miopia, ele não vai enxergar direito. Na hora de fazer o procedimento, ele está trabalhando bem perto. Para ele seria melhor, então, tirar os óculos. Só que no caso do seu João, como enfermeiro, ele não pode contaminar as mãos. Ele já preparou o material ali que ele vai fazer a sutura ou que ele vai fazer a injeção, ele não pode contaminar o material. Então, nesse caso do seu João, mesmo ele enxergando melhor sem os óculos, o ideal seria, então, e vai ter que ser multifocal, para colocar e não ficar tirando. No seu dia a dia, ele arranca o óculos, ele vive bem, mas quando ele está enluvado, ele não poderia, de forma nenhuma, tocar nos óculos. Então, aqui é uma situação de um enfermeiro que chegou lá falando que precisa do óculos só de longe. Você vai entregar para ele uma necessidade que ele não sabe. Na hora que você está com as luvas, você não vai poder tirar o óculos e pendurar na cordinha, pôr no pescoço, dobrar e colocar na gola, né? Jogar na maca do paciente, porque você está com as mãos feitas asepsia para o procedimento. Então, você achou uma necessidade. Vejam quando eu falei que a anamnese nada mais é do que cavar as necessidades, é nessa linha de raciocínio. Agora, ele poderia ser um enfermeiro que não faz nada disso. Ele pode ser o chefe de enfermagem que fica no postinho lá, enfermeiro padrão, né, que eles chamam. Aí, eu já fujo desse problema de tirar os óculos, porque ele fica no computador, ele não fica no quarto do paciente fazendo medicação, sutura, salvo em raríssimas exceções de emergência. Tá vendo como é importante entender não a profissão, e sim o que e como você faz? E é isso que a anamnese vai dar pra gente. Então, a diferença entre profissão, ocupação e aplicação dos óculos existe, tá? Porque tem gente que aprendeu no treinamento só perguntar qual é a sua profissão. E aí a pessoa fala, sou professor, mas ultimamente eu estou fazendo bolo para vender. Ou eu sou costureira, minha profissão, eu sou formada, fiz curso de corte e costura, mas hoje eu estou trabalhando com RH. Então não adianta perguntar a profissão, eu preciso perguntar, me descreve sua rotina, como que é o seu trabalho. É essa a pergunta da anamnese. E aí a gente vai caminhando de forma delicada para entender a aplicação. Porque a gente poderia estar diante, lembra que eu falei do caso do motoqueiro que anda numa moto lá daquelas esportivas, que a postura de corpo e cabeça é inclinada e ele faz assim para enxergar. Então o multifocal não funciona para ele. Só que esse rapaz que tem essa moto, lá com seus 50 anos, ele trabalha no computador. Então ele precisa de um óculos para o seu dia a dia. Ele vai precisar do seu, ou seu óculos de meia distância, ou seu óculos multifocal para ele trabalhar na sua aplicação diária. Mas lá na moto, ele precisa de um óculos só de longe para ele enxergar a estrada. Só que esse mesmo rapaz da moto, pode ser que ele seja um pescador, um surfista. Então a gente pode ofertar para ele um óculos ou multifocal, no caso de um pescador polarizado, que aí você já faz uma venda agregada buscando a necessidade da pessoa. Ou se ele é um surfista, né, a gente pode fazer um polarizado só para longe, porque para perto não tem utilidade.
Agora ele poderia ser um tenista. Gente, tenista, como o Guga, vira a cabeça para sacar a bola. Se ele estiver de multifocal, na hora que ele faz esse movimento de cabeça, ele vai ver tudo torto, que ele pegou aberração. Então, olha como é importante. Ah, você faz o quê? Que esporte você gosta de fazer? Então, são coisas que a gente precisa entender durante a anamnese para dar a melhor solução para a pessoa. E aí sim a gente caminha para um atendimento eficaz, para um atendimento de qualidade, para um atendimento que vai trazer para a pessoa, então, a satisfação de te indicar. Falar, nossa, naquela loja a pessoa é demais. Ela achou o meu problema e achou a minha solução. Então, aqui eu coloquei um quadrinho de aplicação e profissão. Por exemplo, um dentista. O dentista ele pode fazer endodontia. O que é isso? Faz canal. Trabalha dentro da boca, 20 centímetros. Multifocal não vai funcionar para ele, vai dar dor cervical. Se ele for um dentista clínico, então ele precisa olhar a bandeja, olhar lá, olhar aqui, não está enluvado, não pode tirar o óculos, né? Então, para ele tem que ser um multifocal para ele trabalhar de forma eficaz. Mas ele poderia ser simplesmente um professor de ortodontia, que dá aula na faculdade. A profissão dele é dentista. Mas olha quanta coisa diferente ele pode fazer e quantas diferenças de visão a gente pode ter, de aplicação da visão que a gente pode ter. Vamos pensar agora no motorista. Ah, o motorista para longe é que é prioridade. Beleza, concordo. A minha pergunta é, ele é um motorista que está na estrada? Ele é um motorista que dirige na cidade? O motorista de estrada, por exemplo, a gente pode vender a necessidade para ele do óculos Night Drive, aquele amarelo, para melhorar quando tiver muito escura a estrada. Se é uma pessoa da cidade, essa aplicação já foge porque a cidade é bem iluminada, né? Mas ele também poderia ser um motorista, um motoqueiro, um motociclista. Imagina você fazer um óculos polarizado para o motociclista, que a viseira é feita de policarbonato. Ele vai ver um monte de mancha em arco-íris. Ou você pega um motorista. Ah, motorista de ônibus. Bom, motorista de ônibus tem que olhar para longe, né? Não, mas esse motorista de ônibus é de linha. É aquele que faz a cobrança da passagem e dirige. Então, a situação desse motorista agora é totalmente diferente. Olha como é importante a anamnese, como é importante ouvir o cliente, entender o que ele precisa, né? A mesma coisa, ó, costureira que eu já coloquei embaixo aí, né? Ela pode ser uma estilista, ela pode trabalhar com facção que é corte, ela pode estar na máquina do tipo A, B ou C, ou ser uma alfaiate que trabalha na costura de peças específicas, né? Então, a importância da gente entender a aplicação, né? Vou dar um outro exemplo para vocês aqui, olha que coisa interessante. Eu posso ter um paciente, né, que ele fala que ele trabalha muito no sol. E aqui eu tenho 3 pacientes que trabalham muito no sol. Um é pescador, ou seja, está lá se divertindo, mas está no sol. O outro é motorista de carro forte e o outro é agente de trânsito. A necessidade dele é um óculos escuro, claro. Ele está no sol o tempo todo. Agora, se eu for falar de pescador, olha como é importante. Você é um pescador, legal, óculos polarizado. Todo mundo sabe que óculos polarizado é para pescador. É isso aí. Legal, só que ele é um pescador que vai para competição profissional. E quando eu estou numa competição profissional, se por um acaso eu estiver de óculos polarizado, eu sou desclassificado, porque é considerado trapaça. Então, para o pescador amador, pescador de barco, normal, polarizado é bom. Mas, para o camarada que vai participar da competição, não pode. Precisa entender aonde ele vai usar para pescar o óculos. Motorista de carro forte, gente. O carro forte ele tem todos os vidros blindados. A blindagem, geralmente, não sempre, ela é feita vidro, chapa de policarbonato, vidro, chapa de policarbonato e vidro. Aí você vende o óculos polarizado. Para quem quiser testar, coloca o seu óculos polarizado, ou pega um polarizado lá na loja e olha para o carro forte. O vidro fica preto, porque a polarização acontece e o vidro fica negro pelas fatias que estão colocadas ali, tá? Para vocês terem ideia, o lado negro da força para saltar no farol já descobriu que com óculos polarizado dá para saber se o carro é blindado ou não, né? O veículo que está parado no farol. E um agente de trânsito? O agente de trânsito está trabalhando do lado de fora. Inclusive, a Prefeitura de São Paulo deu o óculos polarizado para muitos agentes de trânsito no passado, porque ele consegue enxergar perfeito dentro do carro. Ele consegue ver se o camarada está de cinto, se ele está no celular. Então, olha como é importante a gente entender qual é a aplicação, como que é que vai ser usado a visão da pessoa, para então a gente ofertar a melhor solução.
Eu espero que eu tenha contribuído para vocês com um pouco da visão de anamnese, para entender realmente, buscar, porque a anamnese nada mais é do que ouvir, buscar solução, e eu ainda, particularmente, fazia anotações ali no balcão das palavras-chave que a pessoa me dava, porque eram as palavras que eu ia usar para poder entregar para ela a melhor solução. Senta aqui, vamos conversar. Você vai usar o óculos para quê? Como? O que você faz? Qual a sua ocupação? E aí você ofertava um óculos para perto, um multifocal, um solar e assim por diante. Mari, temos perguntas aí no chat, comentários? Não. Eu tenho uma pergunta. Sim. Você falou aí que as pessoas que assaltam no trânsito já descobriram que com óculos polarizado dá para saber se o carro é blindado. Por quê? Ele reflete, é isso? A cor que a pessoa vai enxergar do vidro, ela vai ser muito mais escura do que a cor normal. O efeito de você fazer